Sejam bem-vindos. Uma boa noite a todos vocês. Vamos começar a nossa 14ª aula síncrona e vamos iniciar aí o terceiro ciclo, o último ciclo do semestre, né? Essa primeira aula do ciclo nós vamos reservar aí para fazer uma devolutiva da prova, ok? Nós vamos passar questão a questão aí na ordem em que elas foram elaboradas, que não é a mesma ordem que vocês fizeram, porque vocês fizeram em duas tentativas, essas 20 questões, vocês fizeram em duas tentativas e de forma misturada, né? Não só as questões, como também as respostas. Então a gente vai apresentar para vocês aqui a prova, as 20 questões, na maneira como ela foi elaborada, né? Na sequência em que ela foi elaborada. E vamos apresentar as respostas e também fazer algum comentário sobre cada uma das questões. Estão conseguindo me ouvir? Está tudo bem aí? Temos um participante aí, né? Então tá ok. Então vou aqui compartilhar a tela com vocês. Compartilhar a tela do computador. E vamos aqui apresentar as questões. Tá? A primeira questão da prova, que foi elaborada, seria esta aqui. Uma questão aí que trata sobre tensão de cisalhamento máximo no plano, né? Quando uma carga de torção T é aplicada na barra, né, temos a barra aqui sujeita à torção, como representado na figura, ela produz um estado de tensão de cisalhamento puro, conforme está apresentado aqui, né? Só tem só cisalhamento, porque a torção ela não causa tensão normal, né? Um ponto aqui na superfície da barra vai sofrer esse tipo de tensões, né? Somente cisalhamento. Por isso que chamamos cisalhamento puro. Considerando então as equações de transformação de tensões no plano, analisamos as informações a seguir, né? Temos 4 informações aqui, vamos ver se são falsas ou verdadeiras. A tensão média é nula. O que nós podemos entender sobre esta afirmação aqui? Existe tensão normal aqui? Quando falamos de tensão média, é implicitamente se referindo aí às tensões normais, a média das tensões normais. A tensão normal aqui é visível? Existe tensão normal? Não existe, né? Então, todas as tensões aqui, em qualquer direção, as tensões normais são nulas. Se as tensões normais são nulas, a tensão média também é nula, né? Então, a questão 1, o item 1 está correto. Item 2, a tensão de cisalhamento máximo no plano tem valor módulo igual a tal. Essa configuração de tensões aqui, ela apresenta tensões normais iguais a zero, né? São todas iguais e iguais ao valor nulo. Então, ela representa uma tensão de cisalhamento máximo no plano, né? Portanto, esse valor de tal seria já o valor da tensão máxima no plano de cisalhamento. Também a 2 também está correto. A 3, as tensões principais, máxima e mínima, terão respectivamente os valores de mais tal e menos tal. Também está correto. Se girarmos aqui a 45 graus essa tensão de cisalhamento máximo no plano, vamos ter somente tensões normais, né? Porque a configuração das tensões normais está a 45 graus defasado do cisalhamento máximo. E as tensões principais aí vão ter os valores mais tal, a máxima, e menos tal, a mínima. O próprio círculo de Mohr mostra isso, né? No cisalhamento puro, o centro do círculo de Mohr é na origem do sistema cartesiano. Como o raio do círculo é igual à tensão de cisalhamento máximo, tal, né? Então você vai ter um círculo com centro na origem, as tensões máxima e mínima vão ter também os valores de mais tal e menos tal, respectivamente. E por último, 4. As tensões principais agem em uma direção de 45 graus com a configuração do elemento apresentado na figura. Então já falamos exatamente isso, né? Como é uma configuração de cisalhamento máximo, então as tensões principais estão a 45 graus em relação a essa configuração. Então todas as alternativas estão corretas, né? Ok? Seria a resposta, o item B aqui, né? Nessa questão.
Vamos então para a próxima. Próxima questão. Um ponto sobre uma chapa. Vamos aqui apresentar antes a resposta dela, né? A resposta dessa questão é: asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. Então seria a alternativa A. Asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa da A. Vamos ver por quê. Temos uma configuração de tensões. Como vocês veem aqui, temos tensão de cisalhamento no valor de 50 megapascais. Tensões normais iguais. Isso aí é uma característica notável que mostra que isso aqui é uma configuração de tensão de cisalhamento máximo, que as tensões normais são iguais, né? Então essa aqui, esse valor de 30, que é o valor das tensões normais, como são iguais, é um valor de tensão média também, né? Então vamos ler o que está escrito aqui. A configuração de tensões apresentada na figura representa o estado de cisalhamento máximo no plano. Certo. Porque as tensões normais são iguais à tensão média. As tensões normais são iguais e, por conseguinte, iguais à tensão média. Então essa é uma característica de tensão de cisalhamento máximo. Então a 1 e a 2 estão corretas e a 2 justifica a 1. Certo? Então a resposta seria o item alternativa A dessa questão. Vamos para a próxima. Questão 3. A resposta dessa questão seria: asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é a justificativa da 1. Então seria a resposta A também, né? Vamos ver por quê. Temos novamente um cisalhamento puro, né? Portanto é uma tensão de cisalhamento máxima no plano, né? As tensões normais aqui são iguais a zero. Vamos ver aqui o item 1, a asserção 1. A configuração das tensões principais está a um ângulo de 45 graus em relação ao estado de tensões apresentado na figura. Sim, por ser um estado de tensão de cisalhamento máximo, as tensões principais estão a 45 graus em relação a esse elemento, né? Porque, 2, a figura mostra uma configuração de tensão de cisalhamento máximo no plano. Também está correto, né? E também justifica a alternativa 1. Certo? Então, a resposta correta seria o item A, como podemos já atestar, né? Deixa eu ver se está correto isso aí, parece que não. A figura mostra uma configuração de tensão de cisalhamento máximo no plano. Sim. A configuração de tensão precisa estar a 45 graus em relação ao estado de tensões apresentado na figura. Sim. Eu acho que não marquei certo aqui. Seria a alternativa D, né? Então, vou marcar de novo aqui. A alternativa B, né? A questão está certa, só eu que marquei a alternativa errada ali, tá? A alternativa B aqui que está certa. Alternativa B aqui que está correta. Certo? Vamos para a próxima. Então agora temos a questão número 5, né? Questão número 4. Questão 4 foi agora, né? A questão 4. Questão 4. Aí é mostrado aí um estado de tensões qualquer, né? Pede-se para determinar aí o ângulo θ onde acontecem as tensões principais. É só aplicar a fórmula, né? É só aplicar a fórmula. Deixa eu ver aqui o que alguém está me chamando aqui. Só um pouquinho. O que vocês... Deixa eu ver aqui deixa eu ler aqui no Skype o chat aqui, o que foi escrito. Professor, a terceira VA vai continuar o mesmo sistema de avaliações de nota? Sim, vai continuar o mesmo sistema, tá? Vocês vão ter as atividades valendo 50% da nota e a própria prova valendo o 50% complementar aí para somar os 100 pontos, tá bom? Marcelo, você perguntou, né? Vai continuar o mesmo sistema.
Então, continuando a questão aqui, vamos compartilhar a tela. Temos aí as tensões normais, 30 e menos 20, e a tensão de cisalhamento 25, né? Para determinar aí o ângulo θ, para as tensões principais, aplicamos essa primeira fórmula. É só colocar aqui os valores, né? E fazer o cálculo. Vamos fazer isso aqui com vocês. Usar aqui a calculadora do próprio Windows. Calculadora aqui do Windows para a gente fazer o cálculo, né? Vou colocar aqui o valor de tal xy, 25, dividido, o denominador seria sigma x, 30, menos sigma y, menos 20, né? Menos com menos fica mais. Então, mais 20, fecha parênteses, dividido por 2. Então, o valor desta operação aqui seria igual a 1, né? Então, a tangente o ângulo cuja tangente é 1, vamos aqui calcular aqui usando o arco tangente, né? Arco tangente de 1 é 45 graus. Então, 2θp seria 45 graus, né? θp seria a metade. Se 2θp é 45, θp seria 22,5, né? Então, a resposta seria o item A, 22,5. Ok? Vamos para a quinta questão. Quinta questão. Uma questão aí sobre o círculo de Mohr. A resposta dessa questão seria os itens 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Item B seria a resposta dessa questão. Vamos fazer um comentário sobre ela, né? Aqui, a asserção número 1, vamos verificar quais estão corretas, né? Asserção número 1. Um elemento submetido somente a uma tensão normal de compressão na direção y de menos 10 megapascais terá tensões principais mínima e máxima respectivamente igual a menos 10 e 0. Correto. Quando você desenha um ciclo de Mohr com tensão sigma y menos 10 e todas as demais tensões iguais a 0, né, você vai ter um círculo tangenciando a origem aqui, com o centro aqui à esquerda, né? Com o centro aqui negativo, porque a tensão sigma y é menos 10, né? Então o centro seria na abscissa menos 5. Certo? Então o ciclo estaria tangenciando aqui o eixo das ordenadas, né? Com todos os valores negativos, aqui todas as abscissas dos pontos negativos. A tensão mínima seria menos 10 e a máxima seria 0. Item 2. Um elemento submetido a cisalhamento puro tem um círculo de Mohr com centro sobre a origem. Correto. Tá? Já vimos há pouco, né, que quando você tem o cisalhamento puro, as tensões normais são iguais a 0, né? A tensão média, portanto, é 0 também. Então o centro estaria sobre a origem. Item 3. O ciclo de Mohr da figura mostra que as tensões normais no elemento material são todas de compressão. Errado, né? Todas as abscissas aqui são positivas, portanto são tensões de tração, né? Todas as configurações de tensões aqui são tensões de tração. Então a 3 está errada. 4. O raio do círculo de Mohr tem o valor da tensão de cisalhamento máximo no plano. Exatamente, né? O raio do círculo de Mohr sempre vai ter o valor da tensão de cisalhamento máximo no plano. Então as asserções corretas são 1, 2 e 4. Item B. Ok? Vamos para a próxima. Essa foi a questão 4? Não, 5. Então vamos para 6. Questão 6. Novamente outro ciclo de Mohr, né? Resposta dessa questão
Itens 1, 3 e 4. Itens 1, 3 e 4. Resposta D. Ok? Vamos comentar a questão. O centro do círculo é marcado sempre sobre o eixo das abscissas, certo? 2. O eixo vertical é onde se representam os valores das tensões normais. Errado. O eixo vertical é as tensões de cisalhamento. 3. A componente de compressão, aliás, a componente de tensão normal média e de tensão de cisalhamento máximo no plano são determinadas no círculo nas coordenadas dos pontos E e F da figura. E e F da figura são as tensões de cisalhamento máximo. E, portanto, tem tensão normal média associada, né? Então está correto. 3, correto. 4. As tensões principais têm sua representação no círculo nos abscissas dos pontos B e D. Certo. E 5. As tensões normais na configuração de cisalhamento máximo têm o valor do raio do círculo. As tensões normais na configuração de cisalhamento máximo têm o valor do raio do círculo. No cisalhamento máximo, as tensões normais são iguais, né? Não necessariamente, certo? Então está errado, né? Não necessariamente. Ela pode ter o mesmo valor. As tensões normais pode ter umas situações em que tem o mesmo valor do raio, né? Por exemplo, no cisalhamento puro, né? Mas não é sempre, né? Por exemplo, aqui mesmo não é, né? O raio do círculo aqui não é o valor das tensões normais na configuração de cisalhamento máximo, certo? Na verdade tem o valor da tensão média, né? Que não é o valor do raio. Então, itens corretos são 1, 3 e 4 somente. Próxima questão 7 aqui da nossa sequência. Para o estado de tensões representado pelo círculo de Mohr apresentado na figura, determine o valor da tensão de cisalhamento máximo no plano. A tensão de cisalhamento máximo no plano aqui vai ser o valor do raio, sempre vai ser o valor do raio, né? Como é que a gente calcula o raio aqui? Determinando o diâmetro, né? O diâmetro não é o dobro do raio? O diâmetro seria 50 mais 30, 80, né? Então o raio seria metade, 40. Portanto, o valor de tensão de cisalhamento máximo no plano seria 40, né? É uma questão bem simples, bem fácil e direta, né? Vamos para a próxima. Questão número... Vimos aqui a questão número 7, agora 8. Questão 8. Temos aí um estado de tensões geral, né? Estado geral de tensões com as tensões triaxiais, né? A máxima, a mínima e a intermediária. Ciclo de Mohr associado ao estado de tensões, representado aqui embaixo. Vamos aqui ver a resposta antes. A resposta são todas as afirmações verdadeiras nessa questão aí. Então vamos analisar asserção por asserção, né? O estado de tensões denominado tensão triaxial apresenta os valores das tensões principais para 3 planos do espaço. Certo, né? Então você tem aqui para cada plano do espaço um ciclo de Mohr, né? Onde cada ciclo de Mohr tem assim, os seus valores de tensões principais exatamente iguais aos valores das tensões triaxiais, né? Seção 2. No estado da tensão triaxial, a tensão de cisalhamento é nula em todos os planos. Correto, né? O cisalhamento aqui é zero, não tem cisalhamento em nenhum dos 3 planos aqui, né? Só tem tensão normal. Se o elemento no estado triaxial for rotacionado a 45 graus em torno do eixo onde ocorre a tensão intermediária, a tensão de cisalhamento obtida nesta rotação será a tensão de cisalhamento máxima absoluta. A tensão de cisalhamento máximo absoluto está no maior círculo aqui, estão vendo? Né? Cisalhamento máximo absoluto é no maior círculo, que representa aqui o plano XZ. O plano XZ aqui, ó. XZ, né? Ao você girar aqui esse plano XZ em torno do eixo da tensão intermediária, você vai obter o cisalhamento máximo, que é aqui o raio do ciclo maior. Então está correto, né? Item 3 está correto.
Item 4. Para o elemento mostrado na figura, a tensão de cisalhamento máxima absoluta é igual ao raio do maior círculo de Mohr. Acabamos de falar isso, né? Que representa as tensões que ocorrem no plano X' e Z'. Correto, né? Então, por conta disso, todas as afirmações estão corretas. Questão 9. Questão 9, a resposta da questão 9 é 0, tá? É o item B. Vamos ver por quê? Para o estado geral de tensões mostrado a seguir, determina o valor da tensão de cisalhamento máxima absoluta. Temos aqui tensões triaxiais iguais nos três eixos, x, y e z. Se fôssemos plotar aí o ciclo de Mohr para essas três tensões triaxiais, esse círculo se reduziria a um ponto, porque a tensão máxima, a mínima e a intermediária são todas iguais, né? Então você não teria três círculos, você teria um único ponto, representando os três valores. Né? Se o centro do círculo está sobre o eixo das abscissas, qual seria o valor da tensão de cisalhamento máximo absoluto aí? Seria o valor do raio de um ponto, né? Um ponto não tem raio, né? Então por isso o raio seria igual a zero, né? Então, por conta disso, o cisalhamento também seria zero. Então, resposta item B, né? Vamos agora para a próxima. Questão 10. Questão 10, mais uma aí sobre o ciclo de Mohr, agora para deformações, né? Temos aí o estado de deformações representado pelo círculo de Mohr, né? Nesse estado de deformações tem a deformação em X e em Y e uma deformação de cisalhamento gama XY. Os valores estão colocados aí, né? E o ciclo de Mohr representativo desse estado de deformações seria este. Vejam, a deformação média aqui seria 62 mais menos 43 sobre 2, né? Que daria 10. Certo? Deixa eu aqui ver se estou compartilhando a tela. Sim, estou, né? Então vamos aqui resolver só para conferir, né? Então, a deformação média seria 62 mais menos 43 dividido por 2, né? Igual dividido por 2, 9,5. Ok? Aproximadamente 10 aí. A tensão gama XY, a deformação gama XY é menos 100. Menos 100 seria o valor da ordenada do ponto de referência aqui, que seria esse ponto de abscissa 62, né? A ordenada seria gama sobre 2, menos 50, ok? Então, com o raio traçou-se o círculo aí, né? O que está sendo pedido? O valor da deformação normal máxima. Então você teria que calcular o valor da abscissa nesse ponto aqui, onde o círculo intercepta o eixo das abscissas, né? Para isso você vai somar ao valor da tensão média, aqui da deformação média, o valor de 10, né? O valor do raio. Como é que calculamos o raio aí? Por Pitágoras, né? Seria a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Vamos calcular aí. Um cateto vale 50, né? É a ordenada do ponto aqui. O outro cateto seria 62 menos 10, 52. Então vamos aplicar Pitágoras aí para calcular aí a hipotenusa, que seria o raio do círculo, né? Então, vamos aqui calcular antes a soma dos quadrados. 50 elevado ao quadrado mais 52 elevado ao quadrado igual, agora a raiz quadrada dessa soma, né? Seria 72,13. Então esse seria o valor do raio aqui, 72,13, né? Você tem que o raio aqui é a distância de C a qualquer ponto do círculo. Então o ponto que intercepta o eixo das abscissas também é um ponto do círculo, né? Então você tem 72,13 aqui a distância desse raio. Com 10 você tem o valor da tensão normal máxima, né?
Então seria 72,13 mais 10, que é a abscissa do centro do círculo. Então seria 82,13, né? 82,13. Arredondando aí, ficou 82,14, né? 82,14 seria a resposta. Ok? Resposta do exercício 82,14. Próximo, problema número 11. Temos aí mais uma questão sobre o círculo de Mohr. Resposta dessa questão, né? A resposta são os itens 1, 2 e 4. Seria a resposta aqui, o item A. As questões que vocês fizeram têm as respostas misturadas, não são necessariamente o mesmo item que eu estou marcando aqui, ok? A resposta que você deveria marcar seria 1, 2 e 4, corretos, né? Então vamos aqui analisar, um por um. O centro do ciclo de Mohr para o estado plano de deformações terá a abscissa igual à média das deformações normais do plano. Certíssimo, né? Como para as tensões, né? O ciclo de Mohr para as deformações segue a mesma lógica, né? O centro do ciclo teria valor igual para a sua abscissa à média das deformações normais. 2. O ângulo de rotação θ no ciclo de Mohr é representado com o dobro do seu valor. Também está correto. 3. No sistema cartesiano, onde é traçado o ciclo de Mohr, o eixo das ordenadas são representados os valores das deformações normais. Sistema cartesiano, onde é traçado o ciclo de Mohr, o eixo das ordenadas são representados os valores das deformações normais. Errado, as deformações de cisalhamento, né? 4. O raio do círculo de Mohr terá sempre a metade do valor da deformação de cisalhamento máximo no plano. Certo, né? A diferença aqui para o círculo de Mohr das tensões em relação das deformações é que o cisalhamento aqui é sempre pela metade, né? As deformações, o valor do cisalhamento, das deformações de cisalhamento é considerado pela metade, né? Das tensões, para o caso das tensões, não. É o valor integral das tensões de cisalhamento. Aqui é a metade. Tá? Então, valores corretos seriam afirmações 1, 2 e 4. Né? Próxima questão 12. Questão 12. Temos aí uma roseta de deformação a 45 graus. Né? Pede-se para determinar o valor da deformação normal máxima no plano. Então teríamos aqui que determinar as deformações de referência, né? Usando essas fórmulas aqui de cima, calculamos as deformações εx, εy e γxy, né? Com o valor dessas deformações, calculamos a deformação normal máxima usando a fórmula, né? Apresentada aqui embaixo, né? Ok? As deformações das leituras dos extensômetros são dadas aqui, εA, εB e εC. Né? Então, com os valores das deformações das leituras, determinamos as deformações εx, εy e γxy, que são as deformações de referência. Nesse ponto onde está sendo medido aí as deformações do material. Né? Com os valores das deformações de referência, calculamos as deformações principais, usando aqui o valor positivo, o sinal de mais, né? Resposta aí seria igual a 129,19, ok? Resposta 129,19. Vamos para o próximo. Questão 13. Temos aí uma questão teórica, né? Sobre extensômetros. Extensômetros ou strain gauges são dispositivos elétricos. A resposta à questão, antes de nós comentarmos, né? Asserções 1 e 2 são falsas, tá? Asserções 1 e 2 são falsas. Seria o item C aqui, né? Vamos analisar por quê. Asserção número 1. O estado plano de deformação é causado por um estado plano de tensões. Errado.
O estado plano de deformações não é causado por um estado plano de tensões, por causa do efeito de Poisson, né? Vamos ver aqui a segunda. O efeito de Poisson não causa deformações transversais em um estado plano de tensões. Exatamente ao contrário, né? O efeito de Poisson causa deformações transversais em um estado plano de tensões. Certo? Então é exatamente o inverso do que está sendo escrito aqui, tanto para o item 2 quanto para o item 1, né? Então as duas estão erradas, as duas são falsas. Vamos para a questão 14. Temos aqui um estado traqueal de tensões, né? Vamos analisar aqui a lei de Hooke generalizada, né? A resposta dessa questão seria 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Ok? Vamos analisar. A afirmação, a asserção, a lei de Hooke generalizada, assim como no caso unidimensional, é válida para materiais homogêneos isotrópicos no regime linear elástico. Correto. Ok? Asserção 2. As tensões de cisalhamento também sofrem a interferência do efeito Poisson. Errado. As deformações normais sofrem a interferência do efeito Poisson. As de cisalhamento não sofrem. 3. Quando o material homogêneo e isotrópico é submetido a um estado de tensão triaxial, a deformação em uma das direções da tensão é influenciada pelas deformações produzidas por todas as tensões. Isso é o resultado do efeito Poisson. Exatamente, né? Asserção 3 está correta. E a 4. Uma tensão de cisalhamento aplicada no material homogêneo e isotrópico produzirá no mesmo plano deformações por cisalhamento. Claro, a tensão de cisalhamento vai provocar a deformação de cisalhamento. Item 4 também está correto. Tá? Então, asserções 1, 3 e 4 estão corretas. Vamos para a questão 15. Questão 15. Temos aí uma questão mais prática, né? Da aplicação da lei de Hooke generalizada. Pede-se aí para determinar o comprimento final, a linha, após a aplicação das tensões sigma x e sigma y nesta barra aí, né? Então, o que é necessário aqui para a gente calcular aí os comprimentos deformados, né? Principalmente aqui no caso seria da dimensão A, né? A dimensão A da figura, que seria aí representada pela letra A', né? Deformação, a dimensão deformada. Então vamos aqui calcular a deformação na direção x, né? Usando aqui a primeira fórmula, né? Colocando aí os valores do modulacidade em megapascais, né? Porque as tensões também estão em megapascais. O valor da tensão sigma x, 900. O valor do coeficiente de Poisson também foi dado, 0,35. O valor de sigma y, menos 750, considerando o sinal negativo. E o valor da tensão sigma z, que seria igual a zero, porque não foi aplicada, né? Não tem tensão na direção z. Então, colocando os valores na fórmula, determinamos aqui o valor da deformação εx. Com o valor da deformação εx, calculamos o valor da deformação final, porque usamos essa fórmula aqui de baixo. A definição de deformação é ΔL sobre L, ou seja, o alongamento ou o encurtamento dividido pelo comprimento inicial, né? Então, para calcular aqui o comprimento final, nós vamos somar o ΔL com o comprimento inicial. O comprimento inicial foi dado, é igual a 1000 milímetros, né? Então, multiplicamos o εx, calculado na primeira fórmula, pelo L, temos o ΔL. Com o ΔL, né, que é o alongamento, aqui vai ver um alongamento do comprimento A, porque eu tenho tensão de tração em X, né? E de compressão em Y, por efeito de Poisson também vai ter um alongamento ainda maior que o provocado pela tensão sigma x. Então vai ser um alongamento.
Então, somando esse alongamento calculado aqui com o comprimento inicial, eu vou ter aí o valor do comprimento final da barra, que vai ser igual a 1016,87. Ok? Esse seria o resultado da questão. Vamos aí para a questão 16 agora. Questão 16. A teoria de falha são fundamentais. As teorias de falha são fundamentais para a determinação de critérios para a previsão de falha em um determinado material frente a um estado plano de tensão, ou geral de tensões. Antes de a gente comentar a questão, vamos aqui olhar a resposta, né? A resposta aqui seria 2, 3, aliás, todos os itens estão corretos, tá? Todos os itens estão corretos. Então, vamos analisar aqui item a item, né? Segundo a teoria da tensão normal máxima, se as tensões principais não ultrapassam a tensão de ruptura do material, o estado de tensão é seguro e não há falhas. Correto. Né? A tensão normal máxima avalia a tensão de ruptura. Usa a tensão de ruptura como parâmetro de avaliação. Né? Item 2. O agente determinante de falha para materiais dúcteis é a tensão de cisalhamento, que causa o escoamento do material. Também está correto. Para materiais frágeis, o limite de resistência que determina a falha do material é a tensão normal de ruptura. Também está correto. Né? Materiais frágeis sofrem ruptura por tensão normal, que tem como parâmetro a tensão de ruptura. Item 4. Na teoria da tensão de cisalhamento máxima, no caso de as tensões máxima e mínima possuírem sinais diferentes, se o módulo da diferença entre as tensões principais ultrapassar a tensão de escoamento, o estado de tensão é inseguro e haverá falha. Certo, né? A teoria da tensão de cisalhamento máxima tem duas hipóteses, onde você tem tensões normais com o mesmo sinal ou tensões normais com sinais diferentes. Se as tensões tiverem o mesmo sinal, o valor de cada uma das tensões não pode ser superior à tensão de escoamento. Se tiverem sinais diferentes, a diferença entre elas que não pode ser maior que a tensão de escoamento. Né? É o que está sendo dito aqui. Portanto, todos os itens estão corretos. Né? Questão 17 agora. Questão 17, a resposta seria: asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é justificativa da 1. Então seria aqui o item A. Então vamos analisar aí por quê, né? O agente causador da falha em materiais dúcteis é a tensão de cisalhamento. O critério de falha para materiais dúcteis avaliam as tensões principais, não ultrapassa as tensões que causam escoamento do material. Vamos avaliar aí as duas asserções, né? O material dúctil apresenta uma grande deformação antes da ruptura. Correto, né? Essa é a característica do material dúctil, por definição, né? Porque, item 2, a tensão de cisalhamento, quando atinge a resistência do material, causa deslizamento entre cristais que compõem o material dúctil. Então, é exatamente o que a tensão de cisalhamento causa no material, né? Um deslizamento entre cristais. É esse o motivo de haver uma grande deformação, né? Então, podemos aí confirmar que a 2 é a justificativa da 1, né? Como a própria alternativa aqui está colocando, né? Essas asserções são verdadeiras e a 2 justifica a asserção número 1. Próxima questão, 18. Outra questão teórica. A resposta dessa questão seria: a asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Vamos analisar. Devido às imperfeições do material frágil, a ruptura é difícil de prever e por isso as teorias de falha para materiais frágeis devem ser usadas com cautela. Vamos avaliar o que está escrito aqui. 1. Nos materiais frágeis, a falha pode acontecer de maneira repentina e inesperada. Correto, né? Diferente dos materiais dúcteis, onde você tem um aviso, porque eles têm uma grande deformação, né? Um aviso de que a falha está já em seu processo, né? No material frágil isso não acontece. Ela acontece de maneira repentina e inesperada. Porque no item 2, a falha frágil é antecipada por grandes deformações visíveis. Não, né?
é exatamente o contrário, né, do que está sendo dito aqui em cima. Então a 2 está falsa, né? Então a resposta certa seria o item B aqui, né, nessa questão, né? Vamos aqui para agora a questão 19, penúltima das 20. Temos aqui uma questão sobre teoria das falhas, né? Aqui para materiais frágeis. No ensaio de tração, a ruptura ocorre quando a tensão normal atinge o limite de resistência σR, conforme mostra a figura, né? Testes experimentais mostraram que durante a torção a resistência do material não é muito afetada pela presença da tensão principal de compressão associada que está em ângulo reto em relação à tensão de tração principal. Analise a figura e verifique se as asserções a seguir são verdadeiras ou falsas. Então a falha aqui seria pela tensão de tração somente, né? Porque a tensão de compressão não interfere aqui, não afeta a falha no material, né? O que está sendo dito aqui devido a testes experimentais. Bom, vamos analisar o que está escrito, né? A resposta a essa questão antes seria 1 verdadeira e 2 falsa, né? 1 é verdadeira e a 2 é falsa. E o item B. Vamos verificar. No ensaio de torção aplicado a uma barra feita de material frágil, a superfície de ruptura é helicoidal. Sim, é helicoidal, né? Item 2. A ruptura frágil ocorre devido ao escorregamento dos cristais que constituem o material. Não, falso. Isso aqui é uma característica de ruptura dúctil, né? Escorregamento entre cristais é ruptura dúctil. Então somente a 1 está correto, né? Então o item B aí seria o item correto, né? Última questão, questão 20. Aí temos aí uma lista, uma tabela de perfis laminados, né? Pede-se aí para avaliar aí as asserções se são falsas ou verdadeiras. A resposta dessa questão seria todas as asserções verdadeiras, tá? Vamos aí analisar uma por uma. Então, essa tabela aqui é constante na norma AISC, uma norma americana, né, que padroniza aí as dimensões de seção transversal de perfis laminados, tá? Perfis do tipo I, que são denominados por perfis W também, né? Ok? Então, o que temos aqui? Para cada perfil temos as suas características, né, de dimensão, né, espessuras, alturas, larguras e também aqui as propriedades geométricas, né? Momento de inércia, módulo de resistência à flexão, representado pela letra S, raio de giração, né? Então vamos verificar aqui o que diz cada uma das afirmações, né? A primeira coluna da tabela mostra a descrição de cada um dos perfis, onde, por exemplo, para o perfil W310 por 39, o primeiro algarismo 310 representa a altura da seção transversal e o segundo algarismo 39 representa o peso linear. Então está correto, né? Se olharmos aqui o perfil W310 por 39, aqui ó, é o quarto perfil de baixo para cima, né? Você vai ver que a altura dele é de 310, ó, altura D, né? A altura é 310. Deu uma piscada a luz aqui, não sei se a internet eu acho que não chegou a apagar, né? A altura é 310 e o segundo algarismo, 39, representa o peso linear. Se pegar aqui você pegar a área, que aqui não mostra, né? Nessa tabela não mostra o peso linear, mas se pegasse essa área da seção e multiplicasse pelo peso específico do aço, você encontraria o valor 39, tá? Em quilos por metro, né? Então está correto o item 1. Item 2. O módulo de resistência dos perfis pode ser encontrado na 8ª coluna da tabela, acima medido na unidade milímetro cúbico. Vamos aqui procurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª coluna, exatamente o que está sendo colocado lá. É o módulo de resistência à flexão, ó, né? Medido em milímetro cúbico. Então está correto também, né?
Item 3. É possível constatar que existe uma tendência de aumento do módulo de resistência à flexão para perfis de seções transversais mais altos. Perfis de seções transversais mais altos têm um módulo de resistência maior. Isso você pode verificar aqui, ó. Os perfis mais altos têm aqui valores maiores, né? 610, 460, aqui está diminuindo de cima para baixo, né? Mas você percebe que existe uma tendência. Quanto mais alto o perfil, maior será também o módulo de resistência, né? Então, é o que está sendo dito aqui no item 3. Então, ele está correto, né? Item 4. Na verificação ao cisalhamento, um dos parâmetros utilizados na avaliação da resistência dos perfis é a área da alma, calculada pelo produto entre a altura e a espessura da alma, né? A altura do perfil e a espessura da alma. É correto também, né? Então, por isso, todas as asserções estão corretas. Ok, pessoal? Então, com isso aí, nós gravamos aí para vocês. Eu vou colocar lá o link da gravação para vocês consultarem a nossa devolutiva da prova. Se vocês acessarem a prova agora, vocês vão ver as respostas das questões, né? O que fizemos aqui foi um comentário adicional também de cada uma, tá ok? Vou colocar também uma gravação do conteúdo dessa semana ali no AVA, tá bom? E com isso aí encerramos o assunto dessa semana, tá bom? Nos vemos aí na próxima aula, tá? Desejo a vocês uma boa aula, uma boa semana. Não, Marcelo estava perguntando aqui se o conteúdo do questionário da semana vale para a terceira VA? Sim, vale para a terceira VA, tá? Sim, eu falei não, mas é sim, tá? O questionário pós-aula é o conteúdo da segunda VA ainda? Não, é o conteúdo da terceira VA. Essa semana já conta para a terceira VA, bom? O conteúdo pós-aula da semana retrasada que contabiliza da nota da segunda VA, tá bom? Dessa semana já entra para a terceira VA. Certo, Marcelo? Ok, então, acho que você é o único da sala hoje aí, né, Marcelo? Então, desejo aí a você, obrigado pela atenção, tá? Desejo uma boa semana e nos vemos na semana que vem. Até mais.